Tendo a oportunidade de encontrar-nos hoje aqui, é por causa do nosso interesse no Dhamma e nosso esforço em praticar meditação de acordo com os ensinamentos do Buda. Hoje parece uma boa ocasião para ele, o Ajahn, falar sobre a própria prática dele, já que nós estarmos sentados até aqui, tendo vivido até esse momento, de fato é algo raro. Talvez o ano que vem, ou em alguns anos adiante, nós não tenhamos a chance de nos encontrarmos de novo. Isso porque essa ou aquela pessoa talvez tenha nos deixados para alguns outros lugares, ou então a velhice os previne de vir aqui nos reunir conosco, ou então por causa da morte. Então, dessa forma, o Buda nos ensinou que as nossas vidas são incertas, mas que a morte é certa. Nós vamos com certeza morrer. As nossas vidas vão terminar com a morte. Quando nós vemos o perigo, na incerteza da vida, nós nos tornamos diligentes. O Buda disse que alguém que é diligente nunca morre. Apamata padang, pamado machuno padang. Diligência é o caminho para o imortal. Aquele que é negligente já está morto. Tais pessoas, embora estejam vivendo e sentando, andando e em pé, são ditas como mortas, porque elas estão mortas para a virtude, para a bondade, para o mérito e para aquilo que é mentalmente saudável. Entretanto, todos nós aqui podemos ser descritos como diligentes, tentando ter nosso interesse e dedicação no Dhamma, que vai trazer brilho, vai limpar e purificar nossos corações de acordo com nossos esforços. Morte, portanto, pode se tornar uma bela fonte de Dharma. O Buda nos informou que a mente de alguém que contempla com frequência a morte vai se tornar diligente sobre a verdade, relembrando da impermanência do sofrimento e do anatta desse corpo. Então, dessa forma, o assunto da morte se torna uma base para a nossa meditação, uma fundação da nossa prática que nós não devemos negligenciar. Se nós praticarmos com frequência Marananusati, contemplar a morte como um tema de meditação, as nossas mentes vão se tornar diligentes para a incerteza da vida e a certeza da morte. Nós vamos morrer com certeza. A vida tem que terminar com a morte. Algumas pessoas, depois da concepção, morrem no útero. Outras passam depois de alguns meses ou de alguns anos. Ou alguns depois de chegar à idade dos 20, de 10 ou 20. Isso nós podemos observar por conta própria. A nossa vida humana, nosso tempo de vida humano, de fato é incerto. Alguns morrem jovens e outros morrem velhos. Se nós contemplamos a morte dessa forma, então qualquer poder, prestígio que nós possuímos, qualquer riqueza, títulos, renome, sejamos um príncipe ou um mendigo ou um bilionário, qualquer grande poder, um rei poderoso ou um político, a morte não nos dá nenhuma isenções. Mesmo o Buda, o Supremo Iluminado, o grande homem, o vencedor do mundo, o refúgio de todos os seres, completamente imbuído das virtudes da sabedoria, compaixão, virtude, pureza, mesmo a vida dele teve que ser, o corpo dele teve que ser esmagado pela morte. Então, como nós, pessoas ordinárias, não possuindo a mesma sabedoria, pureza e poder de um Buda, podemos escapar da morte e do perigo inerente à morte? Como que nós não vamos nos separar de tudo que nos é querido e tudo que nós amamos? Eu mesmo não vou escapar da morte, está além da capacidade de qualquer um. Eu considero minha vida como incerta, mas morte como certa. Consequentemente, todos no mundo têm esse mesmo destino. Ninguém consegue escapar da morte. A morte vai passar por cima de todos nós, causando a separação de tudo aquilo que nós amamos e nos preocupamos. Todas as nossas riquezas e posses, que são ganhadas com grande dificuldade. Algumas pessoas acumulam uma grande pilha de riquezas, estão a medo de utilizá-las. Enquanto outros são miseráveis. Enquanto outros acumulam sua riqueza ou roubam a riqueza dos outros. Quando eles
passam, né, essas riquezas acumuladas não trazem nenhum benefício. Por que nós agimos dessa forma? Porque nós somos como crianças brincando num jardim enquanto um grande fogo florestal se aproxima. Nós não vemos o perigo se aproximando. A maioria de nós é como crianças brincando. Estamos negligentes do perigo, negligentes da ameaça, se aproximando cada vez mais, segundo a segundo, minuto a minuto, isto é, envelhecimento, doença e morte. No fim, a morte nos separa de nossos corpos. Entretanto, não separa apenas dos nossos corpos, e separa dos nossos filhos, esposos, pais, parentes. A morte nos separa e arranca de nós o que nós mais amamos. Como é possível? Como é possível que a morte tire essas coisas de nós? Pela simples razão de que essas coisas não estão sob o nosso controle. Separação através da morte é uma lei natural. A lei da morte é uma força da natureza. Depois de ouvir o ensinamento do Buda, o venerável Anya Kondanya viu a verdade e ele entendeu como todas as coisas naturalmente surgem e passam. O significado de todas as coisas aqui é tudo o que existe, tudo que é sujeito a condições da impermanência do sofrimento e do não-eu, onde nenhum eu ou alma ou pessoa ou ser ou meu ou eu ou você pode ser encontrado. O venerável Anya Kondanya viu que esse corpo é impermanente, sofrimento e não eu, como algo que surge e desaparece. Quando alguém entende que as coisas são naturais, condições naturais, tal como Anya Kondanya, isso é considerado o atingimento da visão do Dhamma, isto é, ver que o corpo físico de acordo com a realidade. Quando o mundo é visto de acordo com a realidade, a visão da Dhamma surge. Essa é uma profunda transformação. O coração, a mente se transforma. Do coração de uma pessoa se transforma de algo diferente do coração da pessoa ordinária. Se muda de uma pessoa virtuosa, uma pessoa bondosa, para uma pessoa nobre. Quando o Dhamma é visto, é simplesmente esse Dhamma que torna o coração nobre. E como o coração se torna nobre por ver o Dhamma? É porque ele se torna dirigente, tal como o venerável Anya Kondanya. Antes da iluminação do Buda, o venerável Anya Kondanya foi dirigente em servir e atender ao Bodhisattva por 6 anos. Entretanto, depois que ele viu o Bodhisattva comer comida sólida de novo, eles abandonaram-no, achando que ele não seria capaz de atingir nenhuma realização. Embora o venerável Anya Kondanya tivesse se separado do Bodhisattva, ele não abandonou sua própria prática. Ele tinha fé, tinha colocado esforço em construir qualidades espirituais. Ele percebeu que, continuando a cultivar o Dharma dessa forma, seu coração ganharia uma firme fundação, uma fonte de confiança e pureza. Então eu encorajo vocês todos aqui a contemplarem o assunto da morte. A contemplação da morte, feita de forma habilidosa, naturalmente traz muitos benefícios. Toda ansiedade, preocupação e preocupações mundanas totalmente serão eliminadas do nosso coração, com certeza, se a gente contempla esse assunto. Dessa forma, nós devemos colocar esforço na nossa meditação e aprofundar nossa investigação e contemplação da morte de forma firme, torná-la firme nas nossas mentes. Tente desenvolver essa meditação quanto for possível, investigando com determinação, em busca de resultados. Algumas vezes, ao investigar o assunto da morte, o coração experiencia ondas de samvega, essa desencanto espiritual, urgência espiritual, uma profunda soberness, um desencanto com esse insight de que a vida é incerta, que nós estamos destinados, esse corpo está destinado à morte, que nada merece ser apegado. Com o surgimento de samvega no coração dessa forma, a gente pode dizer que a prática está indo na direção correta. Se a mente começa a experienciar esses momentos de calma com o samvega e depois
ela começa a pensar, pensamentos começam a surgir. Então, significa que a mente está concentrada ao nível de Kanika Samadhi, concentração momentânea. Se a mente vai mais fundo que isso, e com a aplicação do tema de meditação de forma correta, esses sentimentos de Samvega e êxtase podem surgir na mente, deixando essa experiência de paz, profunda paz e serenidade. Isso indica que a mente atingiu o nível de Upachara Samadhi, concentração de acesso. Esse Samadhi é quase sólido e pode ser mantido por longos períodos de tempo, onde o corpo e a mente se mantêm leves e tranquilos. Se nós usarmos nossa mente para contemplar com frequência dessa forma, concentração sólida vai surgir com absoluta certeza. Isso é considerado cultivar sabedoria para desenvolver Samadhi. Então nós contemplamos a mente para ver a impermanência, o sofrimento e o não-eu, para ver que esse corpo tem que morrer. Para fazer esse tema da morte surgir na mente, nós devemos usar nossas memórias, daquelas coisas que nós ouvimos e lembramos, para guiar nossa contemplação. Enquanto a mente converge, gradualmente se acalma, avançando nos estágios de Samadhi. A proficiência em Samadhi aumenta, e a contemplação da morte se torna cada vez mais habilidosa e sem esforços, de acordo. Na minha própria prática, o Janan diz, ele usou o Marananusati, a contemplação da morte, como seu primeiro objeto básico de meditação. Ele fez o esforço de contemplar a morte o tempo todo. Por exemplo, ele ia observar crianças jogando bola, observando como elas se deleitam no mundo, na sua experiência de coisas agradáveis, humores agradáveis, e ele refletir, esses corpos não podem ser tomados como garantidos. Essas pessoas estão procurando entretenimento e distração, mas esquecem que a morte está cada vez se aproximando. Eu não sou uma exceção. Eu podia morrer agora mesmo, ou em qualquer momento. Como eu me permito buscar somente deleite e distração no mundo? Quando eu abri o jornal e vi os anúncios do dia, que aquela ou essa pessoa tinha morrido, e que o cântico funerário seria conduzido em tal mosteiro, então eu ia refletir que todas essas pessoas, independente da reputação, da fama, da fortuna, todas elas encontraram com a morte com um desastre. Antes, elas estavam vivas tal como eu estou agora, mas no final, todas elas tiveram que morrer. Contemplando essa morte dessa forma, a mente se torna calma e a urgência espiritual surge. Isso é chamado de colocar esforço em desenvolver a recordação da morte como um tema básico de meditação. Na minha própria prática, eu continuei colocando esforço nesse tema da morte. Nos primeiros 4 anos, eu ainda estava desenvolvendo a contemplação da morte como meu objeto de meditação principal. No começo do meu quarto retiro das chuvas, comecei a investigar o aspecto, contemplar o corpo, com o objetivo de eliminar o desejo e atração com relação a ele. Quando eu revisava o corpo na mente, qualquer parte que aparecia como atrativa, eu ia contemplar ali mesmo. Eu ia puxar, arrancar o nariz e as orelhas, eu ia arrancar os olhos, ou arrancar a boca. Qualquer hora que os olhos fizessem contato com formas externas, seja no meu corpo ou no corpo de outros, eu ia contemplar dessa forma, de forma a cortar qualquer desejo. No final daquele ano, seguido do meu quarto retiro das chuvas, ele começou a praticar a Subha Kamatana, contemplando o corpo da perspectiva dos aspectos não atrativos. Quando ele ia em Pindapata, no interior, ele ia observar as mãos das pessoas, contemplando a pele enrugada dos anciãos, enquanto eles colocavam oferendas na tigela. Ele ia lembrar dessa imagem e criar um nímita delas. Ele fez um esforço contínuo na prática de Asubha Kamatana, mas a meditação ainda não estava boa, até o 6º retiro das chuvas. Nesse ano, ele começou a investigar o aspecto repulsivo com mais dedicação. Foi a única vez que ele começou a meditar sério com a Asubha, desde que ele tinha se ordenado. Ele tinha, por alguma razão, ele tinha essa sensação interior de que ele não deveria aplicar esse método de prática até o 5º retiro das chuvas dele. Essa ideia acabou travando a prática dele na contemplação do corpo. Mas ele começou a contemplar dessa forma. A contemplação da pele foi designada para ele, por Ajahn como o objeto mais recomendável para ele trazer paz para o coração, para libertar a mente de toda cobiça, raiva e delusão. Inicialmente ele estava com dúvidas sobre a contemplação do corpo,
Porque a meditação nos 32 objetos, 32 partes do corpo, que a gente citou mais cedo, parecia muito longa e muito complicada. Ele não sabia qual objeto de meditação era o mais adequado para o seu temperamento e qual seria o mais indicado. E essa dúvida continuou até o 6º retiro das chuvas, quando, sentado em meditação, um nímita, uma imagem mental, uma visão, surgiu na mente. Era um nímita da pele que estava se desintegrando, se separando em pedaços e se despedaçando. A imagem que surgiu na mente tinha surgido dependente do Parami de Adyancha. Através da sua assistência, ele foi capaz de perceber tal Asubha Nimitta. E a mente, tendo alcançado um nível de Samadhi, ela estava receptiva a esses sinais e visões. Com a confiança tanto no Nimitta quanto na meditação de Asubha, usando a pele, os esforços na meditação foram só aumentados. Ele buscava investigar, tornando a mente concentrada. Ele ia arrancar a pele do corpo e revelar a carne embaixo. Isso dava sensações de samvega, de urgência espiritual. E tornaria a mente muito pacífica. Depois de emergir daquele estado de calma, ele ia contemplar a pele de novo, até ela se desintegrar e se despedaçar. No começo, inclinar a mente com relação à contemplação é algo difícil e árduo, porque quando a mente está em samadhi, unificada e sem pensamentos, ela é unificada, paz, não tem dualidade. Então, através da força da concentração, ele usaria para contemplar a pele, contemplar ela sendo arrancada das mãos, dos pés, dos lábios, da face e sendo convertida em terra. Ele iria quebrar a pele em vários pedacinhos pequenos, até se tornarem terra, se tornarem o solo. No começo, ele só conseguia fazer ela se tornar terra, não conseguia ir além disso. Mais adiante, quando a mente fez progresso na contemplação e a concentração era mais funda, depois de tornar a pele em terra, ele ia fazer a terra se despedaçar em nada, em vazio. A investigação ia da pele para o solo, da poeira, da terra para o pó, até chegar no estado de vazio. Ele podia ver que naquele estado a pele não existia mais. Inicialmente a pele existia, depois ela se tornava terra e depois nada. Quando a realização surgia no coração, a pele é anatta, não é uma alma, não é um eu, é simplesmente vazia. Quando a mente percebeu que a pele é vazia, piti, êxtase, surgiu e o corpo e a mente foram temporariamente separados. Havia consciência de que a mente havia separado do corpo e aberto mão do apego à forma física. Isso é o momento de caminho. O caminho para a erradicação da cobiça, raiva e delusão. Uma vez que o caminho é visto dessa forma, a cobiça, raiva e delusão começam a se degradar, porque essa experiência do caminho destrói essas impurezas, deixando o coração desperto e reenergizado. Antes, os nossos professores falavam sobre unificar a mente antes de contemplar o corpo. E agora nós entendemos finalmente, é assim mesmo que tem que ser. O nosso coração se torna uma testemunha da verdade. E o corpo é visto de acordo com a realidade. Não há mais dúvidas. Esse é o caminho. Esse é o momento de entrada na correnteza, em que o Dhamma se torna claro. Naquele momento, entretanto, o coração ainda estava apenas começando a perceber o caminho. Ainda não tinha completamente mudado. Era uma experiência de caminho que não era o suficiente, para saber que esse era o caminho correto. Quando eu praticava dessa forma, sentimentos de êxtase e contentamento surgiam, e eu podia abandonar o corpo, largar o corpo. Grande confiança surgiu na mente. Esse é o caminho que todos os praticantes do passado seguiram. Todos eles praticaram por esse caminho. Esse caminho é absolutamente certo que vai levar à libertação do sofrimento. Apesar de eu ter obtido apenas um conhecimento limitado do caminho de prática, eu estava grandemente encorajado. A prática continuou dessa forma, repetidamente,
contemplando a pele para lá e para cá. Quando eu olhava outras pessoas, eu ia manter silêncio, continuando minha contemplação, mantendo minha mente calma e concentrada, mantendo minha fala somente no essencial. Eu era muito falante, mas aí no meu 6º retiro das chuvas, eu tentei tomar a prática de não falar. Eu falei o mínimo, porque eu sabia que se eu falasse demais, a mente não ia ficar concentrada. Conversas longas levam à agitação e pensamentos agitados durante a meditação, e a mente não ia se acalmar. Então eu pratiquei a contenção. O meu professor ensinava a gente a falar pouco, dormir pouco e comer pouco. Eu não via o perigo na indulgência nesse tipo de coisa. Então, quando nós não vemos o perigo nesse tipo de indulgência, praticar dessa forma é difícil. Entretanto, no meu 6º retiro das chuvas, quando eu vi o perigo da fala descontrolada, eu coloquei um esforço em falar o mínimo possível. Eu falei o mínimo, de forma que a minha mente ficasse mais contida e samadhi ficasse mais firme. Dessa forma, por isso que é ensinado que sila é a condição para o surgimento de samadhi. Quando o samadhi se torna mais firme e focado, e a gente contempla a pele como um elemento, como elementos fundamentais, e se desintegrando em vazio. Em pouco tempo, a gente se torna mais habilidoso e proficiente em abrir mão do corpo, vendo ele como não eu, como não sendo a gente, como sendo impermanente, como sendo sofrimento. E à medida que eu via essas coisas, cada vez mais profundidade, o entendimento também aumentava. Meu professor me incentivou a desenvolver proficiência nessa contemplação, cada vez mais avançada nesse campo de análise. Ele continuou praticando dessa forma até o fim do retiro das chuvas. Entretanto, às vezes, contemplando a pele, cansaço ia surgir. Ele teria que mudar a prática para outros objetos de meditação, como os ossos. Proficiência em contemplar os aspectos repulsivos do corpo continuamente progrediu. Até que no 6º retiro das chuvas, no dia 28 de dezembro de 1981, uma transformação ocorreu. Por vários dias ele estava praticando contenção da fala, e a mente estava pacífica, andando em pé, sentado ou deitado. A mente estava calma e unificada, desinteressada de pensar, seja do passado ou do futuro. A mente estava pacífica, e ele estava colocando esforço contínuo em contemplar a pele. No dia 28 de dezembro de 1981, ele estava sentando em samadhi, quando ele viu a mente sair daquele estado unificado. Ele começou a contemplar a pele, imaginando como se estivesse arrancando a pele dos lábios. Em pouco tempo, não muito depois que a pele foi jogada no chão, o coração percebeu instantaneamente que a pele não é eu. A realização naquela ocasião foi diferente daquelas anteriores. Dessa vez, a realização foi uma iluminação de tão grande clareza na natureza do corpo, visto com absoluta clareza como sendo não eu, como sendo apenas elementos, como sendo impermanente sofrimento e não eu. Anicca, dukkha, anatta. Quando esse insight surgiu, foi como se a mente tivesse sido arrancada do corpo, com uma transformação irreversível. A mente entrou num estado que eu não sei o que chamar. É como entrar numa correnteza, na correnteza de um rio. Era uma consciência de que o coração tinha entrado, de fato, na corrente do Dharma. Quando o coração entra nessa corrente, um conhecimento irreversível é atingido. O coração se torna incrível e diferentemente do usual. Há sentimentos de êxtase com a realização de que todas as coisas externas são não eu. Tudo é o Dharma. O coração continua focado. Em tudo que o coração se foca, em tudo que a mente se foca, a verdade é vista. Essa é a experiência de Pala, o fruto. E ela permaneceu por vários dias. A investigação que começou no 6º retiro das chuvas, até o fim, foi a consumação de Magga do caminho, o caminho para essa realização. E no dia 28 de dezembro,
A realização de que a pele era Anichan, Dukkhan, Anatta transformou o coração de forma tão clara de ver o corpo nessas três características. Ver a pele sozinha foi o suficiente para ver uma transformação no corpo todo, porque todo o corpo tem a mesma natureza, composto dos mesmos elementos naturais. Tudo é visto com a mesma clareza, e o corpo era claramente percebido na luz dessas impurezas, da cobiça, da raiva e da delusão, que cada vez mais diminuíam. Seguido disso, a minha confiança no Buda, no Dharma e na Sangha grandemente aumentou, porque eu tinha visto por conta própria a verdade ensinada pelo Buda, que esse corpo é Anichan, Dukkhan, Anatta. Eu tinha enorme confiança no Buda como meu professor dessa forma, confiando na verdade do Dharma, porque eu tinha visto por conta própria. Eu tinha fé na Sangha nobre, como sendo capaz de praticar e tendo treinado o coração dessa forma, tendo realizado esse estado, eu entendi por que as escrituras falavam que o coração não mais cairia nos destinos inferiores. O coração que é possuído de enorme fé em qualquer estado mental. Se alguém me dissesse para matar um animal, dizendo, se você não matar essa criatura, eu vou matar você, a mente já estaria decidida. A mente... Porque a mente já viu claramente que esse corpo é Anichan, Dukkhan, Anatta. Ela não mais iria permitir ações não saudáveis serem cometidas. O caminho para os reinos inferiores, de tormento e miséria, estava fechado e selado. Como que ele foi selado? Simplesmente porque esse coração, essa mente, sela e fecha esses caminhos. Isso acontece de forma natural, porque Sila entra e permanece no coração. Antes do dia 28 de dezembro, minha prática de Sila era uma prática externa. O uso de preceitos de disciplina e conduta para o corpo e para a fala. Mas aquele dia em diante, a prática de Sila se tornou uma questão interna do coração. O coração se tornou disciplinado interno, capaz de discriminar entre o certo e o errado, sem necessidade de preceitos externos. Algumas vezes, eu ia fazer algo, aconteceu de eu fazer algo errado, mas com a mente calma e pacífica, e a mente saberia que era não saudável. O coração tinha alcançado um equilíbrio e segurança de qual seria o caminho correto, e de que o caminho da maldade seria gradualmente abandonado. O Buda disse que quem alcança esse ponto ou não vai nascer de novo, ou então o fará em mais 7 nascimentos. No dia 28 de dezembro de 1981, meu coração se conectou com a corrente do Dharma e eu realizei a verdade que eu acabei de descrever. Esse momento de grande confiança surgiu no coração com um sentimento de grande êxtase e bem-estar. Dessa forma, minha meditação prosseguiu sem obstáculos, com uma clara compreensão do caminho de prática. Eu continuei contemplando a investigação do corpo, contemplando a pele em termos de suas propriedades elementares. E com o poder de Samadhi focado no corpo, eu iria fazer os elementos se desintegrarem e desaparecerem, até que o corpo era visto com Anatta. É uma palestra bem enérgica do Adjana, mas nosso horário está acabando por hoje. Então, na próxima, a gente continua. Muito boa. E quando é a próxima? Amanhã? Não, o próximo post é na quinta que vem, né? Tá bom. Se alguém quiser fazer Muito algum obrigado. comentário, pergunta, tudo bem que isso aqui é coisa do Adjana, então não sei. Eu posso encaminhar a pergunta para o Adjana, se alguém quiser perguntar ou responder no nível da minha capacidade. Ou fazer um compartilhamento da prática de hoje, das reflexões do presencial, do online, se alguém quiser falar alguma coisa. Só o Itipiçô hoje me ajudou bastante. Às vezes não é, hoje foi bem bom. Fiz bastante, foi bom, foi produtivo. E é isso, só obrigado. Foi bem boa aí a fala sua também. Não é fala minha, é fala do Adjana, eu só traduzi. Sim, mas... Lúcia? Você não... Acho que é a primeira vez que eu vejo você por aqui, Lúcia. No escuro, Lúcia.
Tá escuro? Muito bom, Ariel. Muito obrigada. Nada. Semana que vem tem mais. Quinta que vem. Presencial e online, mais um oposto. Então, por hoje é isso. Anumodana por todos que estão praticando. Semana que vem vai ter mais palestra de Krubadjan. Acho que assim, nesse oposto só vai ter palestra de Krubadjan. Vou pegar a palestra do Adjanand, do Luntama Rabu, do Ajahn Chah e traduzir fresquinho. Então é conteúdo exclusivo, vocês não vão achar isso em outro lugar em português. Porque, assim, essas palestras mais intensas, assim, é só Krubadjan que sabe dar, né? Tipo, isso aí é assunto deles, né? Então, assim, a gente pode aproveitar isso para dar uma... Como a gente não tem eles aqui pertinho para dar essas palestras para a gente, dar esses puxões de orelha na gente, a gente busca lá e traz para cá. Então, pelo menos como é que fala assim, a gente pode ter um nível mais alto de qualidade no conteúdo aqui. Certo, pessoal? Então, boa noite, boa prática e vamos continuando. Sadhu, sadhu, sadhu.